vamos falar dos famosos mitos na astrologia, né? Sim. E, puxa Achei muito vida, né? legal a tua sugestão de tema, porque realmente eu não tinha pensado nisso, mas é um tema bem interessante. Sabe por quê? É que o meu contato com a astrologia inicial, acho que foi muito parecido com o de muita gente. Você vai Uhum, lembrar, né? Revista Boa Sorte, uhum, os almanaques, todos. A minha mãe tinha várias. E eu aprendendo a ler, foi uhum. das primeiras coisas que eu via, né? Minha mãe, mais ligada nisso, falava, que você é de Sagitário, você é de Sagitário. E aí, nossa, eu achava um barato aquilo. Ai, que legal, como eu sou gente boa, né? Como eu sou bacana, né? E Como eu sou começou ali, aventureiro. nossa, que bacana, que lindo isso, assim. Aí eu fico mais, nossa, mas quando eu crescer, será que eu vou ser isso aqui, né? Foi, e circulava muita coisa, e inclusive sobre, não só nessa época, mas depois também, eu sou daquela, a gente pegava a internet de escada, e das primeiras coisas que a gente tinha já eram sites falando, né, de esoterismo e também de astrologia. Uhum, E aqui no Brasil, e eu fui ver que isso é muito do Brasil depois. Como que tem chavões que a gente reproduz, tem profissionais mesmo que estudaram aqui no Brasil. A gente tem um legado de astrologia no Brasil super bacana, mas também tem um legado aí de muito autodidatas. Não é crítica ao autodidatismo, mas a reflexão praticamente científica que as escolas de astrologia dão para a gente. Né? Que uhum. essa coisa mais, olha, vamos pensar melhor. E tem muita coisa difundida. Eu cresci ouvindo, nossa, que quando chegar nos 28 anos de idade o signo vai mudar. E aí, eu, criança, lendo aquilo, eu falava assim, poxa, mas eu lendo tanta coisa legal sobre isso. Por que Sim, quando eu sim. crescer, a gente grande não vai ter mais, né? Porque não é por aí. E a É. gente vê que não, né? Não, não E acontece. muito o horóscopo diário, né, de jornal, ou mesmo de revista, ele assim, difundiu de uma certa maneira, mas atrapalhou um pouco nessa questão do conhecimento profundo da astrologia, né? Ficou uma coisa muito superficial, Super né? concordo. Assim, isso é uma opinião mesmo. A gente está num momento interessante, a gente está vivendo esse momento interessante da astrologia, de poder ver que ela está sendo mais difundida, está sendo mais aberta, até pelas críticas que sofre. A astrologia é o terraplanismo socialmente aceito. Ok, Uhum, mas é justamente porque o pessoal vai naquela coisa da astrologia de pensar assim, mas o que será? Mas não tem nada a ver, Saturno não tem nada a ver com a minha vida. De fato, ele não tem nada a ver com a sua vida. Ele não faz ideia da sua existência, então ele não está uhum, ali para te atrapalhar. Mercúrio retrógrado, né, que como a gente hoje é uma sociedade que depende muito de tecnologia, comunicação, afeta muita gente, mas cara, e também, Mercúrio também não faz ideia, então não é isso. A galera não vê a astrologia como essa cosmovisão, correspondência. A raiz da astrologia, a história dela é uhum, muito anterior a esses chavões e a esse uhum, processo de pensamento, a esses métodos. uhum. Então, por um lado, a gente está, beleza, a gente está crescendo, a astrologia está sendo vista, mas ela mantém esses apegos Sim. e, né, e a gente também tem outro viés. Que, assim, meme é muito legal, eu amo memes. Até na escola eu dou avaliação, assim, meme como prova, né, como avaliação, porque é uma maneira de comunicação muito legal. Só que a gente tem não astrólogos, quase astrólogos, gente que curte, aspas, astrologia, que sai Uhum. falando de signos e sai falando de planetas e coloca e vira... É bom para vender. Tem Sim, uma é boa isso que eu ia visibilidade. falar. São coisas que são mais fáceis de viralizar, né? Do que uma coisa séria, né? Um texto correto, um texto profundo, ele não vai viralizar. Eu
lembro muito, Ed, da Titi Vidal, que assim, ela veio do direito, veio da comunicação, uma astróloga, ela fez assim, o que muitos astrólogos criticam, e também não é às vezes tão legal, assim, eu confesso que não é gostoso de fazer, né, o bendito horóscopo diário, previsão de signos, que é extremamente geral, Sim. mas a gente viu uma pessoa que tinha uma bela formação acadêmica, formação sólida na astrologia, e muita gente criticou até, falou assim, mas você está se dignando a fazer isso? Ela está ocupando um espaço, ela foi ocupar um espaço que a gente está tentando ocupar agora, porque tem esse marketing todo. Então, é muita gente falando, isso não é astrologia. De fato, não é. Mas a gente também não está ocupando esse espaço, a gente está abrindo esse espaço para quem não é astrólogo. Exatamente. E por isso a gente começa a estudar. Quando eu fui para estudar astrologia mesmo, ia conversar com alguns colegas, assim, estou estudando astrologia. E quanto tempo? Falei, olha, a formação básica são 3 anos. Assim, nossa, mas é tudo isso? Tem que estudar? Acha que é intuição. A galera achava que era assim, intuição, daí era do nada, tipo, a voz do você anjo. ia receber um espírito e ia começar a dar consulta. Você incorpora ali e psicografa o texto. Não, cara, é um negócio super técnico, tem matemática pra caramba, você tem que ter uma formação ampla para entender. A gente faz módulos e módulos de astrologia e psicanálise, astrologia e psicologia, astrologia e política. É um legado muito grande. E aí a gente está com essa disseminação de mitos, que eu acho até divertido falar deles. Não, é muito louco. E, inclusive, às vezes, e olha que eu sempre curti, eu estudei astrologia consideravelmente há pouco tempo, assim, seriamente, né? Me formei em 2021, mas eu sempre gostei de astrologia a vida inteira. E eu ainda me surpreendo com algumas informações que aparecem que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, eu até que acho que comentei com você, a última que eu ouvi, que eu nunca tinha ouvido falar, que foi na época do BBB, do escravo astral, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, porque eu não vi, né? Eu li sobre depois. Então, eu nem sei qual foi o contexto que foi falado isso. Você já tinha ouvido falar disso? Já, por causa de opostos complementares, escravo astral, que, na verdade, é uma interpretação que, de novo, a gente só encontra no Brasil. Por um lado, de novo, assim, a gente tem muita escola boa de astrologia no Brasil. Sim. A astrologia brasileira, ela dá de 1000 a 0 em muita astrologia por aí. A gente tem escolas de renome com tradição, e o astrólogo brasileiro, ele tem aquele chicabum que alguns astrólogos não têm na interpretação. Sim. Conversando, assim, tem muito estrangeiro que vem fazer mapa com a gente aqui no Brasil, que vem estudar aqui, entender o que a astrologia brasileira tem. E a gente está indo para fora também para poder enriquecer essa astrologia. E tem uma pegada, esse negócio do escravo astral, que ela é até politicamente incorreta, se a gente for pensar hoje. Sim, né? A própria maneira como foi colocado. Exato. Que tem uma interpretação, até na astrologia tradicional, né, da casa 6. Sim. Né, se a gente vai explicando um pouco do serviço, né? Do serviço. A gente aprendeu isso já, né? Que a casa 6, você vai ver rotina, saúde, trabalho, serviço. Mas elas tinham que, na organização dela, até na astrologia medieval, de serviçal. Sim. De servos, de escravos. Sim. Né? Então, você tem, assim, uma polêmica histórica, e se a gente historicizar, a gente vai entender melhor o que está acontecendo nisso. Da onde vem a coisa, né? Da origem. Assim, a astrologia, ela é muito antes de Cristo mesmo, galera. Assim, ela surge com a humanidade, praticamente. Né? Antes da escrita já existia a interpretação, né? Exato. Então a gente tinha já, né, as diferentes fases da sociedade, os diferentes contextos das sociedades, cada sociedade desenvolveu sua astrologia. Sim. Então até chegar agora no que a gente tem de astrologia tropical aqui no Ocidente.
E a casa 6 tinha esse significado. Então, quando a pessoa pega lá, né? E também, outra coisa, reduz muito ao signo solar. E a gente tem um mapa inteiro com todos os signos. Quando eu fui ver o que a pessoa tinha falado, eu fui estudar e daí eu entendi que é a sexta casa a partir da onde está o teu sol. Exato. Tem Né? um pouquinho de técnica de derivação de casas. Então, Sim. dos mais simples, né? A Virgem é escravo astral de Ares. Astral de Ariano. Não sei. E olha, Fui então, casado com Ariano, não era escravo dele. Apesar que eu trabalhava na casa mais do que... eu tenho no Virgem, meu marido é ariano. Será? Você também? Né? Eu sou casado com ariano. Então, mas eu não sou virginiano. Sou sagitariano. Tenho Lua em Virgem. Então, será que tá rolando alguma coisa aí? Polêmica no casamento. Mas... Brincadeira, tá? gente não... Sarcasmo, tá? Tem que avisar. Hoje, quando a gente faz sarcasmo, tem que avisar. Exato. Sarcasmo. Mas não faz sentido algum a gente ter esse escravo astral. Não é? Não tem, porque todo mundo tem a casa 6 no seu mapa. É uma Sim. casa que a gente vai observar muito a rotina. Então, ela vai ter um olhar de cuidado. E outra coisa, a casa 6 não quer dizer o sexto signo. Signo não é casa. Exatamente. Exatamente. São coisas diferentes dentro da astrologia. Sim. Porque ela é uma casa de rotina, de trabalho, mas independente de ser uma casa ligada à Virgem, não é só o virginiano que trabalha, não é ele só que tem rotina. Então, não faz o menor sentido. Exato. É um dos mitos que a gente já pode quebrar. Existe escravo astral? Não. Tive aluno de escola me abordando, perguntando. Jura? De signos complementares e escravo astral. Não cai nessa de escravo astral. Mas eu acho que uma das coisas, um dos mitos mais, e acho que tem muito a ver com o que você falou, é o fato de quem não conhece profundamente a astrologia achar que o Sol é o resumo da pessoa, né? A pessoa é só aquilo, né? Essa acho que é a parte mais difícil de quebrar. Porque o que sempre, assim, o que mais foi divulgado ao longo do tempo é que pega o horóscopo do jornal, do metrô, é o signo. E a gente já fala assim, qual é o seu signo? Isso já é sinônimo. Automaticamente, já é o Sol, né? Exato. E assim, e dá trabalho você ficar falando assim, né? Onde que está o seu Sol? Não, onde está seu qual é o seu signo, né? É muito mais rápido. Né? E a gente tem um mapa muito complexo. Todos, sem exceção. E esse mapa não é bom, esse mapa não é mau. E esse mapa de que a gente fala, ele é um desenho, ele é um diagrama de uma cosmovisão, dentro de uma cosmovisão, a partir do qual a gente consegue acessar informações. E a gente pega aquele princípio da correspondência das leis herméticas, que está dentro, está fora, o que está em cima está embaixo. Então a gente olha para o céu para entender coisas daqui. Então, aquele mapa todo complexo que tem os signos, as casas, os planetas, os símbolos, é como se fosse uma fotografia do momento de nascimento de uma pessoa, quando a gente está falando de um mapa de nascimento. E o signo solar representa a posição do Sol. O Sol, naquele momento em que a gente nasce, está passando por aquele signo. Só que eu tenho Mercúrio, eu tenho Vênus, eu tenho Marte, eu tenho Júpiter, eu tenho Saturno, eu tenho Plutão, eu tenho a Lua, temos pontos. Tem a influência da rotação da Terra para as casas terrestres ou casas astrológicas, em que a gente tem o setor de manifestação daquele planeta e também do signo. É claro que sim, quando a gente olha o mapa, o Sol é importante, talvez o mais importante, óbvio. É a nossa essência, né? Eu compararia, é o nosso coração, mas ele é importante, sem dúvida.
mas a gente precisa da cabeça, dos pés, do estômago, a gente precisa de todos os órgãos para ser quem a gente é. Exato, para que esse sol se manifeste, eu tenho outras características. Sim, Só que aí a gente entra em outra coisa. O que é mais barato? É eu vender o sol ou vender um mapa inteiro? sim, sim, sim. Imagina o texto que a pessoa teria que fazer num horóscopo para falar. Não precisa nem ser inteiro, só falar do sol, da lua, do ascendente, pronto, já. Hoje em dia a gente vê alguns lugares que, assim, eu até considero um toque de responsabilidade. Leia o sol, leia o signo e Uhum, leia o ascendente. sim. Você consegue ler uma pessoa pelo mapa sem conhecer a pessoa? Olha, Roberta, as características essenciais dessa pessoa, se a gente tem os dados certinhos de nascimento, horário, Isso local, é importante. data, Uhum, né? Sim, a gente tem as características essenciais. Tem ali sim, algumas marquinhas da história, porque assim, a gente chama de mapa porque ele é um guia da nossa vida. sim. E esse guia da nossa vida vai demonstrar vários caminhos para a gente atingir algumas promessas, que os Uhum, planetas representam a posição de cada planeta, com casa, signo, etc. uhum, A interação entre eles são os aspectos. Então a uhum, gente tem várias rotas. Então aquele mapa está contando uma história para a gente. Eu posso não conhecer a pessoa, mas a gente vai ver o modo dela pensar, o modo dela sentir. Por isso que é muito uhum, bacana. Por isso que quem tem oportunidade de fazer o mapa, e assim, o Ed é uma pessoa que também briga para que mais pessoas tenham acesso a sim. isso. A gente sabe que a gente até briga assim, meio que um letramento astrológico, porque seria bacana demais, seria assim, muito show que todo mundo tivesse acesso como um direito de saber a própria vida ali. Uhum, A gente uhum. não está mais na Idade Média que só os reis faziam, as famílias reais faziam. Os mapas e a astrologia pessoal, essa astrologia que hoje está bem mais difundida, ela é muito recente de ver a Uhum. astrologia, a configuração astrológica de uma pessoa para entender. E a partir daquilo você consegue. Ela é mais um instrumento de auto-reconhecimento do que de conhecimento, mas Uhum. ativa que você consiga se autoconhecer também e Claro, entender não só acontecimentos, mas como você passa. Então o mapa permite muito isso. sim. Não, e a gente tem que lembrar uma outra coisa que outro mito, a gente fala, eu sou assim porque eu sou virginiano, ou eu sou sagitariano. O mapa não determina nada. A astrologia acredita no livre-arbítrio, nas experiências, no ambiente que a gente cresce, tudo isso nos influencia. Então, Então, né, as energias dos planetas, ah, eles vão nos influenciar, eles vão dar tendências de comportamento, mas ele não determina nada. eu lembro da primeira vez que eu fui consultar com uma astróloga, e primeira pessoa, assim, e é uma profissional extremamente competente. Ela foi conversando comigo e falou assim, você tende a trabalhar, né, com coisas de transformação, né? Você é professor, você Uhum, educa mente, etc, uhum. etc. Eu falei, que bacana. Mas aí eu perguntei, mas é assim mesmo? Você vê profissão de transformação como professor? Ela, não, depende do seu contexto. Você podia ser um excelente salsicheiro. Ai, que legal. E até assim, né, uma das coisas que eu estudava astrologia, e aí foi dentro de um curso sério de astrologia que eu fiquei assim, acho que eu fiquei uns 3 dias digerindo a informação, né? Signos não são constelações. Sim, sim. Nossa, isso para mim foi uma porrada, porque enquanto alegoria a gente vê, né, assim, desenho do signo, além do glifo do signo, constelação, e o pessoal às vezes força tanto a barra que não desenha só, né, o elemento característico da constelação, o mito, mas desenha os glifos, né, Sagitário, que é o centauro, mas coloca uma Uhum, seta, o glifo da seta ali de alguma forma. uhum, E não, porque uma coisa, assim,
muitos astrólogos que vão defender que o céu que a gente olha é um céu simbólico. Há outros que falam, não, é o céu mesmo, existe uma influência eletromagnética, óbvio, existe, né, entre os planetas, mas isso não quer dizer que Saturno está preocupado com a tua vida, que Marte também está preocupado com a tua sexualidade, nada disso. Então tem um caráter simbólico aí, e os signos, que a gente chama de signo, ele é, na verdade, um momento do planeta e corresponde no céu aparente, ou seja, uma visão que eu tenho, porque quando você pega até o mapa astral, o diagrama, você vê uma coisa meio geocêntrica, que é você olhando para o céu. Então você vai ver o Sol passando, e não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Gente, os astrólogos não são geocêntricos. A gente sabe, melhor até que muita gente, que é a Terra que gira em torno do Sol. Só que, devido ao movimento de rotação, nós temos a impressão de que o Sol gira em torno da Terra. E esse caminho aparente que a gente vê do Sol no céu, dos planetas no céu, nós chamamos de eclíptica. Isso está na astronomia, não é nem só da astrologia. Está na astronomia. Aliás, uma coisa que não é mito é que a astronomia é filha da astrologia. Isso não é mito. Não há essa separação. Isso é verdade. A astronomia derivou da astrologia. E os grandes astrônomos que a gente estuda na escola, até a Idade Moderna, eram astrólogos. Eram astrólogos. Kepler, Isaac Newton. Isaac Newton, sim. Eram astrólogos. Só que é feio você falar na história hoje que o cara era astrólogo. Enfim. Então, a eclíptica é esse caminho. E 12 partes da eclíptica são os signos. E aí tem 12, que tem toda uma história de 12. São 12 apóstolos de Cristo por causa do zodíaco. Houve momentos em que havia 14 signos. Houve momento em que havia 4 signos apenas. Até que houvesse essa convergência cabalística, hermética, de 12, com a associação dos mitos, isso lá desde a Mesopotâmia, depois vai para a Grécia, enfim, para que a gente tivesse 12 momentos. Então, cada signo representa basicamente um momentinho de uma estação do ano. Nós temos 4 estações, 3 momentinhos, que é o início, o meio e o fim, que é a transição. Sim, a transição. E são os ritmos das estações. O início são signos cardeais, a estabilidade são signos fixos, e a mudança de um período de mudança de uma estação para outra, os signos mutáveis. Então, isso faz sentido, né? É impressionante. Agora, só que houve um momento em que a gente via esse caminho aparente que batia no céu, aconteceu. Só que o ponto de vista que eu olho o céu hoje não é o mesmo de 3.000 anos atrás. Não. E aí é mais conhecimento de astronomia e, assim, questões geológicas da Terra. Não existe só rotação e translação. O movimento da Terra. O movimento da Terra, gente, ele tem mais ou menos 15 componentes. A Terra, por exemplo, faz o movimento junto com a galáxia, que a gente chama de revolução. Sim. E tem um movimentinho, que é a precessão dos equinócios, que é como um peão, que a Terra demora pra caramba para dar uma volta, então a Terra, além de girar assim, ela está girando. Assim. E aí, nessa volta, a gente vê partes diferentes do céu. Então, o pessoal da Mesopotâmia Antiga via outro céu. Eles viam Tanto é que a estrela do norte, ela muda de tempos em tempos, né? Então, a gente já teve isso, mas hoje em dia não. Então, não adianta. Os signos não são as constelações. Só que isso, na astrologia, já 1.500 a.C., já não se usava signos como constelações. Por quê? Não afetou nada? Não afetou. Continuou sendo Sagitário, continuou sendo Capricórnio, porque é uma questão do planeta. Só que a gente observa o céu com uma correspondência para essa questão do planeta. Então, os signos não são constelações também. Perfeito. Mas vamos falar desse mito do inferno astral e do paraíso astral, que eu acho que
talvez seja o mais famoso de todos, né? Nossa, e como é, gente? Como é? O inferno astral. E agora está mudando, né? Tem gente já falando do inverno astral. Inverno astral. Eu não, eu Existe não- também agora a concepção do inverno astral que eu também não concordo com a existência. É uma coisa diferente do inferno astral? Sim, porque Ah, é? também a gente nunca via assim, referência na astrologia francesa, espanhola, grega, americana também não tem. Inverno astral, inferno astral. Sim. A explicação que a gente tem é assim, e é uma coisa muito brasileira. Quando a gente faz a revolução solar, Uhum. se você pega o ascendente da revolução solar e progride, o que é progredir, gente? Mover. Ele move. Se você move, você pega a linha do ascendente da revolução solar e mexe no zodíaco, mexe ao longo das casas, a cada mês você tem um destaque. Então, no início do aniversário, tem seu aniversário, sua revolução ascendente, então você pega lá, você está voltado para si. Tipo assim, casa 1. Depois, dali 30 dias, você progride esse ascendente e chega na casa 2 da revolução. Uhum. Suas questões materiais. Assim por diante. E chega na casa 12, que é uma casa bem misteriosa, ligada ao oculto, bem pouco em termos de segredos, e lá a gente vê muito trauma, a gente vê medo. Na astrologia tradicional, adora a casa dos inimigos, inimigos ocultos. Ocultos, Então, na casa inconsciente. 12, Uhum. o inconsciente. Então, quando entra nessa casa, essa progressão, daria esse medo, essa depressão, as coisas travam, vem do nada, e vai chegar no seu Uhum. aniversário. Então, pode ser que essa ideia de inferno astral, um mês antes do seu aniversário, venha disso. Venha disso. Mas não faz o menor sentido. Não. Eu até concordo que algumas pessoas que tenham, assim, tipo, Sol no fim da casa 12 ou na casa 1, Sol na casa 5, Sol na casa 9 ou fim da 8, que como são casas mais críticas, e o Sol em trânsito passa por lá, ele vai jogar a luz nessa casa, os assuntos da casa vão ficar mais vivos, então algumas Claro, crises claro. possam aparecer. Eu até concordo, mas isso corresponde não a todos. É isso que eu ia falar, vai depender do teu mapa. Exato. Porque vai depender do aspecto que aquele sol está fazendo. Porque se ele está fazendo um aspecto bom, muito pelo contrário, você pode ter um mês anterior melhor do que o mês do teu aniversário. Gente, cara, a vésperas do meu aniversário só tá passando no meu meio do céu. É uma delícia. É uma das melhores épocas do ano para mim. É a véspera do meu aniversário. Eu não tenho um inferno astral. Sim, Eu fui sim. premiado, assim, eu sou mais bonito que todo mundo? Não! Agora, você Não, vai não. conversar com uma pessoa que está passando pelo primeiro retorno de Saturno aos 29 anos. Ela está 2, 3 anos no inferno astral. Não, e essa outra coisa, né, que eu já conversei aqui numa outra live, porque se fala tanto do retorno de Saturno. Depende do que você fez naqueles primeiros 20 e poucos anos que você viveu. Se você fez tudo que você tinha feito, Cumpriu a lição de casa? cumpriu, você foi responsável, enfim. Eu, sinceramente, agora que eu entendo de astrologia, eu olhei, estudei quando eu passei meu primeiro retorno de Saturno, não aconteceu nada demais. Aconteceu o que tinha que acontecer, mas eu não lembro de ter sido um Um momento período de sofrido. dificuldades, não, de muito trabalho, sim, de muito Porque trabalho. é uma oportunidade de amadurecimento que a gente tem. Sim, mas nada de negativo, nada de catástrofe ou acidentes enfim, perdas, não. O meu foi pesado. O teu Porque foi. eu sou Sol conjunção Saturno, então pegou várias coisas. Eu tenho espécie ali junto com o Sol. Então, foi um atrás do outro. E cada hora um desafio. Mas tá vendo? Mas, Duas pessoas com experiências totalmente diferentes, entendeu? Então, realmente, a gente sempre fala, tem que ver o teu mapa realmente, né? não adianta. Um Então, não aspecto existe, pode mudar tudo, né?
Então não existe inferno astral, paraíso Paraíso. astral. Não existe. Não existe. Ah, planeta regente do ano. Ah, isso é polêmico, porque, gente, isso vende tanto, né? A gente vê tanta gente falando esse ano, e assim, eu me desliguei desse negócio, eu não sei mais nem qual seria o tal do Regente 2023 para poder argumentar ou debater. A Gente, gente obviamente que eu li, né? mas é a Lua? Acho que era a Lua, não era a É da Lua? Lua, Não. Ou 2023 Vênus. seria da Lua, Lua ou Vênus, eu não lembro agora. porque, Realmente não lembro. porque também não tem. De Não, fato, não. não, Regente de uma casa, de um, né, de um signo, ok, mas do ano? um ano. Primeiro que o ano civil não bate com o ano astrológico, Sim, para começar. para começar. Né? A gente considera o início do ciclo astrológico a entrada do Sol em Áries, que é o Sol passa pelo ponto vernal, que é o equinócio de Áries. Para nós aqui no Hemisfério Sul, equinócio de outono, em torno de 20 de março. E é um mapa muito super importante para fazer, porque ele realmente dá uma tendência do ano. Uhum. Agora, o dia 1º de janeiro, ele está no meio de Capricórnio. Então, já não, astrologicamente, primeiro ponto, não faz sentido, porque o ano astrológico não casa com o ano civil. Sim. Né? Segundo ponto, isso existiu, sim, mas aí estaria alinhado com a entrada, né, assim, do Sol passando pelo ponto vernal, de uma tabela dos caldeus. Então, estou falando de Sim. 200 anos atrás, que havia, e não era uma questão de regência do ano, era de uma influência. E era constantemente atualizada. Só que, gente, a civilização caldeia parou de fazer porque eles sumiram. A gente, Há infelizmente, muito tempo. e aí, essa tabela dos caldeus começou a ser pesquisada aqui no Brasil. E deram continuidade sem atualização do próprio povo. E isso foi publicado por uma editora e ficou Tá. aqui no Brasil, enquanto lá fora não se fala. Alguma coisa em Portugal por influência de astrólogo brasileiro. Brasileiro. E não faz sentido. Então, primeiro, a gente tem, não bate o ano. Segundo, o negócio é desatualizado, não tem assim um fundamento. E terceiro, olha, gente, a Lua é um luminar que a gente considera como planeta pessoal. Sim. Ela tem uma influência sobre, grande, sim, sobre as pessoas, ela representa nossos instintos, o nosso de reações emocionais espontâneas. Só que a gente tem planetas que mexem com o coletivo com muito mais intensidade do que a Lua. Sim. Só pegar Saturno, que demora 29 anos para poder dar uma volta na eclíptica. Ele é um planeta social, justamente, limitador, e teria, assim, por essa escala, ele teria mais influência do que, por exemplo, a Lua ou Mercúrio. Sim. Quarto ponto. Quando você vai fazer, a gente está estudando previsões, vendo as tendências, você vê que tem planetas que estão muito mais estimulados. Eu não lembro qual que era o regente do ano de 2020 que tinham falado, Ed. Mas aquele ano, conjunção que estava acontecendo ali, conjunção Saturno-Plutão, Júpiter, Saturno, Plutão. Gente, nunca ia ser um Mercúrio, nunca ia ser uma Vênus. Teria mais força. Não faz o menor sentido. A mesma energia o ano inteiro para todo mundo. Não, e a gente vê assim, pela astrologia mesmo, os momentos derradeiros mais importantões são as conjunções que elas dão início a ciclos. E depois, outros aspectos que os planetas fazem ali, são etapas desse ciclo. E, gente, a Lua dá 13 voltas na eclíptica por ano. 13 voltas. Ela vai estimulando tudo isso, vai beleza. Mas falar que tem um regente para o ano. Olha, a gente está com Saturno agora em peixes, mexendo na estrutura mental da gente, nos medos, nas tendências religiosas, trazendo o pé no chão. Tipo, uma live como a gente está fazendo agora sobre isso. Tem a cara de Saturno em peixes. Cara de montagem. Cortando a ilusão ali. Olha a influência desse planeta. Urano em Touro. Quanta mudança no meio ambiente, na economia que a gente tem. Isso mexe com todo mundo. Então, e assim, são anos. Quantos anos que o Urano vai ficar em Touro? É isso que eu ia falar. Não é algo que acontece de uma hora para outra. É muito, né? Exato. O efeito da conjunção Saturno-Plutão que vai
Agora a gente está aí, Saturno, Marte, nessa posição que é parte disso tudo. Não faz, não existe que a gente do ano. Não, não, não. Esse é outro mito, gente. E falou. O signo solar ser trocado pelo ascendente aos 28 anos. Ah, verdade. Já, olha, não sei para você, isso já foi algo muito mais forte na minha experiência. Eu lembro que quando, da mesma que você falou, quando eu comecei, quando eu lia sobre astrologia, eu não estudava ainda, mas eu tinha interesse, eu sempre ouvia muito falar isso. Mas eu confesso que não sei se é porque eu comecei a ter mais contato com astrólogos de verdade. Eu estou ouvindo menos do que eu ouvia antes, esse Sim. especificamente. A gente está passando por uma fase legal que, assim, eu gostei muito no início do ano, no final do ano passado, no início desse ano. Assim, eu fiz minha formação na Gaia, mas eu também Também. fiz aula com o Léo Lemos. Uhum. Então, assim, para mim, o Léo é uma referência assim, absurda, né? Se eu fosse selecionar tipo, todos os meus professores da Gaia, o Robson, o João, a Patrícia, bem deles, o Léo Lemos, o Laubert Ribeiro também, isso é uma coisa pra caramba. Mas aí o Léo, ele publicou um texto no Facebook dele sobre isso. E esse texto depois foi pro Personário. Que E eu legal. tinha assim, eu me lembro do Personário chegar a divulgar a gente do ano, né? E o texto do Léo é muito bom, então vale muito a pena que o pessoal dá uma olhada depois, assim, Léo Lemos, Personário, Regente do Ano, por exemplo, essa coisa. Então tem uma galera que está começando a desmistificar. Está vindo à tona e falando, olha, não faz sentido. Não faz Claro sentido. que vai ter astrólogo que fala assim, não, porque eu aprendi, tá, mas faz esmiuçando a base, você não tem. E a mesma coisa da história do ascendente. Tinha uma astróloga muito famosa no Brasil, mas muito famosa, que ficava em rádio. Gerações e gerações aqui, não vamos citar o nome dela por respeito. Era muito famosa, fazia propaganda e tal. Né? E ela falava assim, né? Quando chegar nos 28 anos, você deixa de ser você, o signo. Então ele não faz mais sentido. Meu Deus do céu. Não, gente, o mapa natal é aquilo que você absorveu naquele momento, em alguma parte do seu nascimento. Ele está ali. Assim, não é só a gente tem mapa. Eventos têm mapa. Você pega o horário de evento, você pode calcular um mapa para aquele evento. O seu nascimento é um evento. Então, o ascendente está ali, a Lua está lá, os outros planetas estão, e o Sol também. Então, naquele momento, o Sol, ele não vai. E toda a dinâmica do seu mapa se baseia, até progressões, trânsitos, se baseiam nisso. Então, não. O seu Sol, não. Agora, o que acontece ao longo de 28 anos? O teu mapa progrediu. A posição, que é uma técnica de movimento, o mapa é dinâmico, aquele mapa lá, ele não muda, mas ele tem um movimento, ele tem interferências. Progressão, basicamente, você pega os planetinhas, pega os grauzinhos e vai movendo ali conforme alguns intervalos de tempo. E, em geral, se você está perto dos 30 anos, você pode mudar de casa. Esse Sol pode dar uma mudada nessa progressão. Pode mudar de signo. Então, você aprende lições diferentes. Que, ao longo da sua vida, você vai experimentando conforme isso vai acontecendo. Sim. Então, assim, a progressão do seu mapa muda. E tem uma progressão super importante que é a da Lua. A Lua demora 27 anos e meio para dar uma volta completa nisso, nessa escala de progressões. Para voltar para o local original dela. Exato. Então, essa técnica, que é a técnica de previsão, esse movimento, ele indica um processo de amadurecimento. Lua significa mudança também, variação. Mas isso não quer dizer que o seu ascendente natal mudou. Também está perto do famoso retorno de Saturno. Você vai ter um processo de amadurecimento. Agora, se você não passa bem por isso, se você não entende bem por isso, vamos pensar assim, a pessoa ama um ascendente leão e ela odeia que ela seja pisciana. Aí ela está lá esperando, vai ser legal, quando eu fizer 28 anos eu vou ser leonino, eu vou brincar. Não, meu anjo. Não, você continua sendo. Resolva, assim.
Entenda a tua essência aí, legal. Entenda Não vai mudar. por que que aquele tá naquele signo. Você tem um aprendizado ali, né? Você veio para poder entender. Se você fala assim, mas eu vi lá que eu sou libriano, mas eu não reconheço nada de Libra em mim. Então, alguma coisa está errada. Esse sol deve estar aí com algum... Se a gente pode ver o mapa, vai ter alguma influência. Uhum. Não é só o sol, a gente falou, não é só o sol do signo. Sim. Ele tem uma casa, ele tem um endereço no mapa. E ele tem aspectos, né? Ele troca energias com outros lugares, outros planetas, às vezes. E ao longo do tempo, trânsitos e progressões vão interferindo, não interferindo só, mas vão influenciando, Sim. né, essa brincadeira. Então, isso. não, o nosso signo solar não vira do ascendente aos Pelo 28 amor anos. de Deus, pelo amor de Deus.